Olá, meu amigo, minha amiga, bom estar com você em mais esta edição da série Caminhando com a Palavra. Nós estamos verificando alguns salmos e hoje vamos nos ater ao salmo de número 19. Você pode acompanhar aí comigo em seu aparelho móvel ou também na sua Bíblia impressa. Se você observar este salmo, vai perceber que ele tem três divisões bem definidas nos seus 14 versículos. O versículo 1 a 6 descreve a exaltação da glória de Deus por meio da criação do universo. O versículo de 7 a 10 descreve a sublimidade da lei do Senhor, que também expressa a sua glória. E por fim, os versículos 11 a 14 descrevem a reação nossa, a reação humana, essa grandeza, essa glória de Deus. Portanto, a primeira parte, que fala da criação, que expressa a glória de Deus, é uma descrição poética. A gente imagina o salmista olhando para os céus, observando esse movimento de luz e de astros de uma forma sincronizada, ordenada. O dia antecede, passa a noite e assim por diante. E aí traz esta expressão silenciosa de um universo que reflete a glória de Deus, mas sem palavras. E tira um tempo para falar do sol. O sol que é descrito também numa linguagem poética que sai todo alegre de um lado e vai até o outro, como um noivo cheio de vigor e de alegria e servindo a quem o criou, ao seu Criador. Ele brilha, nada pode escapar do seu calor, nem do seu brilho por onde ele passa. Ele segue uma linha muito bem definida. Mas este sol aponta com certeza para alguém maior. Em Malaquias 4, versículo 2, está escrito: para vocês que temem ao Senhor nascerá o sol da justiça. Também no cântico de Zacarias, em Lucas 1, 78 e 79, repete essa expressão dessa expectativa da vinda de uma grandeza maior que o sol. E em Isaías 9, versículo 2, é dito: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Que luz é essa? É a luz do mundo, é a luz eterna, que é Jesus Cristo. Ele brilha, ele reflete. O sol, que era adorado em muitas culturas, ele não existe para ser adorado, ele existe para apontar para aquele que é o sol da justiça, que é Jesus, que deve ser adorado. Seguindo neste relato, a gente se pergunta como é que essa primeira parte se conecta com a segunda, que fala de um assunto aparentemente totalmente diferente a partir do versículo 10, porque ali vai dizer: a lei do Senhor é perfeita, e você vai ver numa sequência 6 adjetivos, 6 substantivos para esses adjetivos e 6 verbos em uma sequência muito poética e muito bem definida, elogiando esta lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Dietrich Bonhoeffer nos diz que o salmista entende por lei toda obra de salvação divina, bem como orientação para uma vida nova em obediência. Sim, esta lei quer nos conduzir a uma relação completamente transformadora com este Deus que reflete a sua glória na criação, mas que agora expressa-se em algo maior ainda que a própria criação. A lei, a palavra de Deus, ela é de uma dimensão maior que o próprio universo. Eu vou dizer isso por 2 aspectos, entre tantos outros. Por que a palavra de Deus é maior do que o próprio universo? Primeiro, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não passará. Portanto, é fantástico imaginar que esse universo tão grandioso tem seus dias contados, pelo menos nesta sua apresentação.
Mas a palavra de Deus não, ela é eterna. E o segundo aspecto que nos traz também esta eternidade da palavra de Deus é porque justamente também a palavra de Deus é que deu vida ao próprio universo. Sim, é a palavra de Deus, porque Deus disse e as coisas aconteceram e foram criadas a partir do nada. Portanto, a palavra é maior ainda. Então o salmista olha primeiro para a grandeza do universo, mas depois se volta para o que está aqui e está junto de nós, porque também o evangelista João vai nos dizer que a palavra se fez gente e viveu entre nós, e esta palavra é Jesus. Por isso, não é sem razão que o versículo 10 vai nos dizer desse encanto com a palavra de Deus, a ponto de dizer que ela é mais doce do que o mel, é mais preciosa do que o ouro. O que isso quer dizer? Imagine você naquele alimento que você mais aprecia, que você fica com água na boca quando lembra dele. Está nos demonstrando isso aí, algo que eu ouvi o Luiz Saião falar, e eu penso que isso é muito certo. Muitas vezes a gente pensa numa relação pesada com Deus, numa relação de cumprir-se rituais, mas aqui o salmista está nos dizendo que quando a gente se dá conta da grandeza de Deus, da sua glória, de como ele se revela para nós na pessoa de Jesus Cristo, nós somos tomados por um encanto. E assim como também diz Dietrich Bonhoeffer, a alegria na lei e nos mandamentos de Deus toma conta de nós depois que Deus transformou nossa vida por meio de Jesus. E é por isso que, diante da expressão da glória, da grandeza de Deus, vê-se aí qual é a nossa reação. Quando nós nos damos conta disso, a nossa reação é a sujeição, é a adoração, é a submissão. Em outros salmos, quando se fala da relação com a lei de Deus, fala-se do justo que observa a lei de Deus. E aqui você pode notar algo interessante, do versículo 11 ao 14, não se fala do justo, mas se fala do servo, daquele que está disposto a se submeter inteiramente, como o sol se submete, seguindo toda uma linha proposta por Deus. Assim também, quando nós nos damos conta da grandeza e da glória de Deus e dos propósitos que Ele tem para conosco, do padrão que Ele tem para conosco, nós nos dispomos a seguir a linha que Ele tem para nós. E por isso que a palavra de Deus nos transforma de tal forma que ela é verdadeiramente vida e vida verdadeira. De tal modo que o salmista aí diz: ó Deus, vê se há em mim um caminho que não te agrada, livra-me. Sim, porque a lei, como a luz do sol, ela revela a nossa fragilidade e nosso pecado, mas ela não o pode resolver, pois quem o resolve é a obra do justo, do servo de Deus que cumpriu plenamente a sua palavra, Jesus Cristo, ao morrer na cruz e pagar os nossos pecados. E não é sem razão que também este salmo termina de uma forma tão poética e tão bela, ao dizer assim: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Porque nós vivemos constantemente na presença de Deus. E aqui fala que esta pessoa foi transformada de dentro para fora, ou seja, uma transformação completa, que faz com que se tenha uma nova forma de olhar para Deus e de adorar a Deus. Deus ajude você também a ter esta espiritualidade, da alegria como o sol cumpre o seu propósito, que você em Jesus também cumpra o propósito que Deus tem para você, e que o seu coração, a sua boca, todo o seu ser se consagre a Ele com submissão e profunda alegria. Deus lhe abençoe e continue
caminhando com a palavra do Senhor.